Puxa vida. Humilhou, né? Nem preciso pregar mais. Levanta as mãos, ó, que o amor de Deus e a graça do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor continue usando os jovens, né? Para fazer essa grande obra. Muito importante ouvi-los, né? Ouvi-los falar. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu vi uma reportagem falando que os jovens estão saindo das igrejas. E aí refletiu até no Ibope. Diz que uma quantidade grande de evangélicos jovens estão saindo das igrejas. E aí eu fui procurar saber por quê. E aí eu descobri que os jovens estão saindo da igreja porque eles não têm tido voz para falar dentro da igreja. Então, quando precisa falar sobre aborto, muitas vezes ele não tem voz para dizer a sua opinião, né? Quando ele quer falar de política, e hoje é difícil um jovem que não esteja estudando, né? A maioria dos jovens aqui ou não estão na faculdade, ou estão terminando, né? Ou já terminou faculdade de psicologia, né, Raquel? Mas assim, com a graça de Deus, né, todos estão estudando, que continue assim. E essa pesquisa dizia que os jovens não estão tendo oportunidade para falar. Então, eles estão estudando, eles estão se tornando pesquisadores, mas a igreja não tem dado esse devido valor, né? Essa oportunidade deles falarem. Aí eu fiz uma reunião aqui, chamei todos os jovens e falei o seguinte, ó, eu quero estar com vocês. Se vocês quiserem falar sobre aborto, vamos abrir essa caixinha do aborto, vamos falar. Se vocês quiserem falar da esquerda, vamos falar da esquerda. Se vocês quiserem falar de qualquer coisa sobre sexo, sexualidade, tudo, vamos falar. E ali muitas dúvidas surgiram, né, irmãos? E graças a Deus, por esse motivo nós não perdemos os jovens, né? Porque eles precisam se expressar, precisam perguntar, precisam, né, saber o que é certo, o que é errado. E então parabéns por isso, parabéns pela Ita, né? E que ela continue assim, que todos os jovens também continuem assim. E eu sinto, irmãos, assim, se eu fosse jovem, já não sou tanto assim, já tenho meio século de vida já, né? Esse ano vou fazer meio século. Mas se eu fosse jovenzinho aí, eu me sentiria estimulado, irmãos, a ler a palavra, a pedir uma oportunidade, a falar algo que Deus tem colocado no teu coração, porque você, jovem, você também estimula outros jovens a falar também. Então, seja uma voz. Jovem, desperta, seja uma voz nesses dias de calamidade, esses dias tão difíceis, seja uma voz que clama ao Senhor, né? Seja uma voz que nós somos chamados também para influenciar e não ser influenciados, né? Hoje os jovens são influenciados por tudo, pelas drogas, pela bebida, né? Muitos jovens aí não querem mais se casar, não querem mais ter filhos, e assim, né, a sociedade está dessa forma, homem com homem, mulher com mulher. Então é bastante importante a voz do jovem cristão que abre a boca e fala das coisas do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, em João capítulo 5. João capítulo 5. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Nos instrui, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que possamos ser uma voz que clama, Senhor, através do Teu nome nesta noite. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, e tinha 5 alpendres. Nele jazia uma grande quantidade de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia a um certo tempo, e o tanque se agitava, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro no meu lugar. E disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9 diz: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Glória ao nome do Senhor. Esse texto, nós podemos ver que Jesus, quando efetuava um milagre, ou uma cura, dá para ter noção, né, que existe uma diferença entre milagres e curas, né? Milagre é um milagre, né? Um exemplo de um milagre foi o primeiro que ele fez, que foi transformar a água em vinho, né? Andar sobre o mar. E uma cura é alguém enfermo, né? E ele efetuou aquela cura, transformou aquela doença em saúde. E nós verificamos, irmãos, que Jesus, ao efetuar tantos milagres e tantas curas, milagres, por exemplo, quando a gente começa a contar, foram realizados 8 milagres. Sabia, irmãos? Parece pouco, né? Foram 8 milagres. E nesses 8 milagres que Jesus fez, ele sempre executou um milagre para trazer uma lição. Então, curou o coxo, curou ali Lázaro. Quando ele cura Lázaro, ele quis mostrar, ou quando ele realizou aquele milagre com Lázaro, que é um milagre, né? A pessoa ressuscitar, ele tinha morrido, e aí quando Jesus disse, né, Lázaro, sai para fora, e ele saiu, aquele milagre, irmãos, que aconteceu naquele momento, Deus queria mostrar algo. Não é porque Lázaro era um amigo íntimo, né, de Jesus, mas que ele queria trazer uma lição. Qual que foi essa lição? Dizer, irmãos, várias lições, né? Entre uma delas, dizer que no reino dele não haverá pessoas mortas. Outra lição, dizer, irmãos, que Deus não tem limites para operar em nossas vidas. Ele é ilimitado. Quando o médico dá um diagnóstico, dizendo assim, olha, você vai morrer em 8 dias ou 8 meses. Deus, irmãos, ele mostra, quando ele curou os enfermos e ele ressuscitou a Lázaro, dizer assim, que não importa o que o homem diz, importa o que eu digo. E Deus está falando, irmãos, com alguém aqui que precisava ouvir isso nessa noite. Eu não sei qual foi o diagnóstico que o teu chefe deu, a empresa, ou talvez o mercado está dizendo, mas o diagnóstico que Deus manda te dizer assim, Ele vai te surpreender neste ano de 2024. Deus manda te dizer claramente, Eduardo, Deus manda te dizer assim, não importa o que falaram para você, o que importa é o que eu sou e que eu posso fazer. Confia nas minhas obras. Essa é a primeira lição que nós podemos ver quando ele ressuscitou Lázaro. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Ele disse assim, estava morto, já estava cheirando mal. Irmãos, a gente quando fica, eu não consigo, irmãos, ficar nesse calor, não sei como tem gente que consegue, né? Lá em casa o povo não é muito chegado em tomar 2 banhos, não. Mas eu, irmão, tomo 2, 3 banhos durante o dia, porque você passa uns minutinhos nesse calor,
até mesmo no frio, você já começa a cheirar mal. Imagina um dia, imagina 2 dias, imagina 3 dias. E ali, irmãos, nós que ainda, nós estamos vivos, nós só cheiramos mal, porque nós estamos sem tomar banho. Mas quando você morre, irmãos, as suas células, elas perdem o valor, ali os micro-organismos começam a consumir o seu corpo. E ali a deteriorização, ela é muito maior. Mas, irmãos, não importa. Não importa se nos seus negócios as coisas não estão bem. Não importa se algo aconteceu de errado com você em 2023. Não importa se você perdeu o seu emprego. Deus manda dizer para alguém que veio aqui hoje, não importa o que aconteceu. Talvez algo na tua vida esteja fedendo. Algo na tua vida já foi embora. Suas finanças, os seus sonhos, os seus projetos. Mas Deus mandou você vir aqui hoje para te dizer que Ele coloca a vitória nas tuas mãos. Só depende de você. Depende de você ler a palavra de Deus e você conseguir enxergar isso, porque quando eu olho a Bíblia eu vejo isso. Eu vejo que quando Deus realizou um milagre, Ele queria mostrar um sinal. E João fala muito disso, O João é o maior verificador dessa situação. O Evangelho de João, ele conta cada milagre como um sinal. Leia, irmãos, todo o livro de João. Lê todo o Evangelho de João, você vai ver. Ele não trata cada milagre, cada cura como algo, não. Ele diz que aquilo tinha um porquê. E a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite. Se algo de ruim está acontecendo na tua vida, se alguém está perturbando você, Deus manda te dizer assim: isso está acontecendo com você para que o meu poder seja verificado na tua vida. O meu poder vai ser verificado na tua vida através dessa situação adversa que você está passando. Lembra que Deus falou com Paulo? O meu poder está sendo aperfeiçoado, Paulo, na tua fraqueza. Então hoje você entrou aqui, eu sou fraco, eu vou desanimar, eu vou voltar atrás. Aconteceu algo na minha vida que eu não vou persistir, eu vou parar. Deus fala com você mesmo. Essa sua fraqueza, esse seu medo, essa sua angústia está sendo aperfeiçoada pelo poder de Deus. Aleluia! O poder de Deus está sendo aperfeiçoado nisso na tua vida. Então, já que nós estamos falando disso, nós estamos aqui falando nesse texto de um paralítico. E esse paralítico também era da mesma forma. Lembra? Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: olha, quando existe um milagre ou uma cura, Deus está nos ensinando. Diga assim: Deus está te ensinando. 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 E ali, o que eu acho interessante é que esse homem estava paralítico há 38 anos. A porta das ovelhas era próximo de Jerusalém. Irmão, quando você chega lá em Jerusalém, a porta das ovelhas, ela fica a 50 metros de onde era o templo de Jerusalém. 50 metros, pertinho. Quanto tem daqui a 50 metros? É como daqui ali lá na casa ali, ali na viela, mais ou menos. O Silas é bom de metragem. Como daqui, vamos pensar, aquela viela ali era o templo de Jerusalém. Aqui, onde estava sendo realizado o milagre ali que foi realizado no tanque de Betesda. O tanque está aqui, o templo estava lá. Jesus, quando apareceu ali, ele começou o seu ministério com 30 anos. Concluiu com aproximadamente 33 anos. A Bíblia diz que foram 3 anos aproximadamente que Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus foi muitas vezes fazendo esse caminho para Jerusalém para poder adorar o Senhor no templo. O templo era ali, irmãos, a 50 metros.
E esse homem estava há 38 anos. Vocês acham que eles não conheciam Jesus? Vocês acham que ele não conhecia? Há 38 anos, esse homem estava ali, acamado, buscando dentro desse tanque ali, que quando diz a tradição, que quando ficava aquela fila, né, um tanque, ficava uma fila de gente. E ali, quando as águas eram agitadas, segundo a tradição, diz que era um anjo que agitava as águas. O primeiro que se jogava dentro daquele tanque, saía de lá curado da sua enfermidade. Observa bem. 38 anos ele estava nessa situação. Jesus já tinha nascido, já estava lá. Passava o tempo inteiro ali no templo. Ele teve a oportunidade também de adorar o Senhor no templo, mas não. Ele queria um milagre, por quê? Porque ele ouviu falar que naquele lugar tinha um milagre. E ali quando Jesus falou assim para ele, queres ficação? Jesus pergunta para você hoje, você quer mudar de vida? Quem quer mudar de vida aqui? Quem quer mudar de vida? Né? Nós fizemos uma peça aqui, vocês lembram lá, os jovens? Do Banco das Decisões. Quem lembra da peça? Precisamos fazer, Karine, de novo essa peça. Vamos reunir o povo aí, ó. Já pega o Guilherme, o namorado da Ita também. E vamos fazer essa peça, a Raquel. Já pega a Larissa também, que ela é boa também em interpretações. Essa peça era assim, era o Banco das Decisões. Você senta no banco das decisões, pronto. As decisões da minha vida sou eu que dou, porque eu sento no banco. Quando você aceita Jesus como Salvador, você fala assim, eu não quero mais tomar as decisões da minha vida. Quem gostaria de fazer isso na sua vida? Você deveria fazer isso. Você vai dizer assim, Senhor, senta no meu lugar. E ali, essa peça, Jesus, né, representado por alguns jovens, sentava no banco das decisões. Aí eu pergunto para você hoje, você tem colocado Jesus no banco das suas decisões? Ou você tem tirado Jesus do banco e sentado no lugar? Que porventura você esteja deixando Jesus tomar conta das suas decisões. Porque muitas delas que Jesus toma é contra a minha vontade. Não é verdade? Não existem muitas coisas na nossa vida que Jesus faz contra a nossa vontade, não tem, irmãos, o tempo inteiro. Mas, irmão, confia no Senhor. Confia nele, confia, porque a decisão que ele tomar na tua vida, ela vai ser melhor para você. E ali todos estavam ali naquele tanque, esperando o movimento das águas, onde ali a 50 metros ele poderia estar lá adorando ao Senhor. Jesus passou, e aí chegou para ele e falou, tu queres ficação? O que ele respondeu? Duas coisas que eu acho interessante. Primeiro, ele não respondeu o que Jesus perguntou. Dá uma raiva de gente assim, né? Às vezes, quando você trabalha com alguém no emprego, você está lá passando por uma crise, um problema sério lá no trabalho. De repente, você chega para a pessoa assim, o que está acontecendo? A pessoa vem e conta uma história para você. Às vezes, a tua mulher, você chega em casa, ela tem tanto medo de você que, em vez dela falar a verdade, ela vai e conta uma história. Às vezes, a tua sogra, você vai falar algo com ela, ele vai lá e conta uma história. Por quê? Porque talvez a pessoa tenha até medo de você. E é ruim, não é isso? O bom é quando você chega, a pessoa age limpo com você. Ela fala a verdade, é isso. O pastor chegar para você e falar, ó, é isso, meu amigo. Então você fala, é isso. O papo é reto, não é isso? Como diz lá no mundo. Tem que ser sim, sim, não, não. Chegou e falou, pronto, é isso. Jesus chegou para ele e falou assim, tu queres ficação? Qual que é a resposta, irmão? E Deus está falando com gente aqui nesta noite. Em vez de você chegar direto ao trono e falar com Deus, você sempre conta um problema. Deus está me mostrando aqui, irmãos, pessoas que entraram aqui que são vitimistas.
E Deus quer repreender o vitimismo da tua vida. Em nome de Jesus, você vai sair daqui diferente. Porque o Espírito Santo de Deus quer transformar a tua vida. O que é um vitimista? Tudo acontece comigo. Nada para mim dá certo. Fulano está olhando para mim. Fulano está fazendo tal coisa. Fulano quer atrapalhar minha vida. Meu irmão, para com isso, irmão. Ah, que o diabo está tentando destruir minha vida. Que o diabo está tentando atazanar meus filhos. Irmão, vai orar, irmão. Para de ser mimoso, irmão. Vai orar. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a tua família. Daquele que está de joelhos pedindo ao Senhor. Enquanto você tem medo, o diabo avança na tua vida. Porque ele ama crente tonto. Ele ama crente fraco. Ele ama crente, irmãos, que é sangue de barata. Mas se você hoje se prontificar a ouvir essas palavras que eu estou te dizendo hoje, e colocar na posição de Deus e orar ao Senhor, Deus vai repreender todos os seus medos, e vai parar com esse negócio da sua cabeça. Irmãos, às vezes eu falo para algumas pessoas que falam assim, não acha que tudo, a pessoa acha que tudo gira em torno dela. A pessoa acha que tudo gira em torno dele. Ah, estão falando de mim. Ah, estão maquinando coisa. Ah, está tentando destruir minha vida. Ah, está tentando fazer. Irmão, vai orar a Deus. Ah, mas se eu fizer tal coisa, vão falar que o meu chefe, vão falar que eu sou puxa-saco. Ah, é, meu amigo, você não vai ser puxa-saco, mas aí o seu trabalho, na hora que o seu chefe olha para você, você não tem nenhum tipo de feeling com o seu chefe e ele te manda embora. Não temos capacidade de voltar atrás. Alguém foi e falou mal com você, alguém te tratou mal, trata a pessoa bem. Para de ficar achando que tudo é o diabo. Nós vivemos, Deus está mandando dizer para alguém aqui, irmãos, para de ficar dizendo que tudo é o diabo na tua vida, porque o diabo não tem poder nenhum para atazanar você, se você estiver debaixo da graça do poder de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18, põe aí, Arthur, para nós. Aquele que é gerado de Deus, não peque, o diabo não lhe toca. Repete comigo aqui, o diabo não pode tocar na tua vida. Esse homem, ele estava ali a 50 metros. E quando Jesus perguntou, queres ficação? É só falar, quero ficação. Ele não falou isso. Ele disse, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Gente, você acha que ele não era cego, ele não era tonto, ele não era retardado. Ele era um cara que não sabia andar, que não podia andar, um paralítico. Você acha que ele não conhecia Jesus? Durante esses 38 anos, 30 anos do ministério de Jesus, estava ali Jesus com aproximadamente 30 anos, ele estava 38, o maior tempo de vida dele era maior do que a idade de Jesus, estava a 50 metros, você acha que ele não sabia quem era Jesus, irmãos? E aí, em vez dele aproveitar, estando de frente, irmão, Deus manda te perguntar hoje, se Jesus estivesse na tua frente hoje, o que você falaria para ele? O que você conversaria com ele? Pois ele estava na frente de Jesus, irmãos. E Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Isso me faz lembrar, irmãos, de Marcos, capítulo 2, que tem o paralítico de Cafarnaum, lembra dele? Olha que diferença, os dois eram paralíticos. O paralítico de Cafarnaum, lá no capítulo 2, diz que 4 amigos levaram ele, onde, irmãos? Em cima do telhado, e eles em cima do telhado, tentando descer ele, e esse paralítico aqui de Betsaida, do tanque, não tinha ninguém que pudesse jogar ele lá. E o primeiro tinha 4 amigos. Será que você hoje tem 4 amigos, irmãos, que se você pedir ajuda 3 horas da manhã, ele vai te ajudar? Ou você também é como o primeiro que eu li aqui, que não tem ninguém para te ajudar? O que a gente percebe é que ele era uma pessoa mais amada do que esse. Se você ligar para alguém agora, e para te levar no pronto-socorro, você consegue uma lista de 4 pessoas? Será que no teu velório vai ter algumas pessoas lá junto com você? Pois bem,
o paralítico de Cafarnaum tinha 4 amigos. E além de ser 4 amigos super presentes, eles estavam muito interessados em ajudar o seu amigo. O que eles fizeram? Passaram o camarada em cima do telhado. Pensa no que doideira. E ele colocou, não é isso? Pois bem, muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, mas nós não temos ninguém para ouvir o nosso clamor. Muitas vezes nós nos afastamos das pessoas porque nós somos tímidos. E olha que a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus os tímidos, hein? Não esqueça disso. Deixa disso. Abra a tua boca, faça relacionamentos, faça amigos, ajude as pessoas, ame o teu próximo como a si mesmo. Porque esse homem estava lá, 38, o outro eu não sei quantos anos, a Bíblia não fala, mas esse estava 38 anos. Mas, mesmo assim, sem relacionamentos, mesmo uma pessoa pecadora, mesmo uma pessoa que não tinha nada para oferecer, mesmo uma pessoa que não tinha ninguém, aquele dia, 50 metros do templo, Deus chegou em cena para realizar um milagre na vida daquele paralítico. Naquele dia Deus disse: levanta, pega a tua cama e anda. E a cama, eu não sei qual é a sua vergonha hoje. Talvez você esteja desempregado, talvez você vendeu seu carro e está com um carro mais velho, talvez você até esteja sem carro, talvez você não tenha nem carro, você anda de ônibus. Eu não sei qual é a sua vergonha hoje. Eu não sei se é o seu salário, eu não sei se você está ganhando menos, não sei se você gostaria de ganhar mais, mas o Senhor está me mostrando aqui nessa noite, pessoas que estão muito tristes, porque ficaram com muita vergonha de algo que aconteceu na tua casa, na tua família, no teu trabalho, eu não sei no que foi, mas Deus manda te dizer, que aquilo que foi objeto de deixar você humilhado e triste, Deus manda te dizer assim: se você acreditar, eu falo para você, pega essa tua vergonha, carrega lá nas suas costas, que todos vão ver, aleluia, a vitória que chegará na tua vida, no nome de Jesus, aleluia. E essa vitória vai vir, talvez nem com muito dinheiro, talvez nem seja muita fama, talvez você não vai ter muitos recursos, talvez você não vai ser uma pessoa muito famosa, talvez você não vai ser uma pessoa top, mas Deus manda te dizer: eu vou transformar a sua vergonha em alegria e vitória, em nome de Jesus, aleluias. Nós temos que ser mais diretos, irmãos. Nós temos que ser papo reto com Deus. É isso que eu quero. Às vezes nós vemos casais que brigam, um quer apartamento, outro quer uma casa. Às vezes nós vemos um quer 2 filhos, outro não quer nenhum. Às vezes a gente vê dentro de casais, pessoas que um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Deus está mandando dizer, não tem como um exército prosperar onde não existe união. Eu sempre falo, irmãos, quando eu tenho a oportunidade de conversar com jovens que estão namorando, observe muito bem o seu namorado. Observe muito bem a sua namorada, porque você vai passar a sua vida inteira com uma pessoa e vai te deixar infeliz o tempo inteiro, porque você não olhou direito. Vê como que trata a mãe, vê como que trata o pai, não é isso? Eu sempre falo isso. Às vezes a gente vê, assim, o cara não quer trabalhar, o cara não quer estudar, o cara... Gente, às vezes aí o povo fica bravo, porque eu falo, mas irmão, como que nós vamos cuidar do nosso futuro, se a gente arrumar um meia-sola do nosso lado, um marido meia-sola, uma mulher meia-sola, que só quer comer fast food, que não cozinha, que não faz, irmãos... Não que mulher tem que ficar na cozinha, nem os dois, é um ajudando o outro, mas nós vemos, irmãos, que a incompatibilidade, guarda isso, jovem, que eu vou dizer hoje. Ouve, Felipe, o que eu estou te dizendo hoje. A incompatibilidade entre pessoas, entre relacionamentos, faz com que o casamento não dê certo. Você sabe o que é incompatibilidade? Um é fogo e outro é água.
Irmãos, lógico que nunca a gente vai ser 100% igual ao pensamento do outro, mas, irmão, com incompatibilidade demais, irmãos, é resultado do que Deus está falando. Eu quero fazer da tua vida um milagre, e eu estou te mostrando. A incompatibilidade não vai dar certo, mas se você quiser continuar, pode continuar. Mas o teu milagre vai te trazer o quê? Tristeza. Deus não, Deus quer te trazer alegria. Então, em cima, irmãos, do que você está olhando na tua vida, diante do que você está vendo na tua casa, as situações adversas da tua vida, é um momento certo para o poder de Deus ser aperfeiçoado. Um ônibus, irmão, Deus está me mostrando aqui, pessoas que reclamam que o ônibus demora, pessoas que reclamam, irmão, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, e olha, o Senhor está falando, eu não vou te expor, mas Deus está mostrando uma setinha na cabeça, irmão, de um monte de gente. Eu estou vendo um monte de gente aqui, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do carro, reclama do emprego, reclama da profissão, reclama de tudo. Eu estou vendo, irmão, um monte de setinha aqui. Eu também, irmão, sou uma pessoa que talvez, muitas vezes eu também reclamo, Deus está falando comigo também, mas Deus está falando que você possa transformar a tua vida, tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que é tristeza, perda e humilhação na tua vida, você pode transformar hoje, em nome de Jesus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Não reclama do seu pastor, não reclama do seu marido, fecha a boca, porque a gente é boca de caçapa. A gente gosta de falar. A gente gosta, né, irmão? Quando você vê, você está ali envolvido numa conversa. Mas sabe o que você pode fazer? Eu faço isso muitas vezes, irmão. Dá muita vontade de reclamar. Dá muita vontade de estourar. Sabe o que eu faço? Eu começo a cantar ao Senhor, eu começo a adorar o Senhor, eu começo a cantar hinos de louvor para Ele. Eu falo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. E quando você canta, irmão, você começa a cantar, e é como se dentro de você começa a entrar em ebulição algo, irmãos, que afasta toda reclamação e começa a transformar em adoração. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? O homem que estava paralítico estava 38 metros, estava a 50 metros, ele tinha 38 anos de idade, estava a 50 metros do templo de Jerusalém. Era só ele ir lá e adorar o Senhor. Isso faz me lembrar, lembra que quando aquela mulher samaritana encontrou com Jesus lá no poço de Jacó, lembra daquilo? Mas olha, diz que a palavra de Deus fala que judeu não falava com o samaritano, e aproximou aquela mulher, lembra dessa história? E naquele momento, Deus, o nosso Jesus, falou com aquela mulher, irmãos, o que ele não falou para Pedro, ele não falou para João, ele não falou para Tiago, ele não falou para Lucas, ele não falou para Mateus. O que foi mais importante em toda a Bíblia, do ministério de Jesus, o segredo maior, ele não falou para nenhum dos 12 apóstolos, ele não falou para nenhum dos discípulos, ele falou para uma mulher samaritana. Homem não chegava próximo de uma mulher, muito menos de uma samaritana, mas ele revelou para aquela mulher o que ele não revelou enquanto estava aqui nessa terra. Ele revelou dizendo assim, quando essa mulher chegou assim, ó, eu vi que tu é um profeta. Quando ele se aproximou dela, ele começou a revelar sobre a vida dela, e aí ela falou assim, ó, tenho visto que tu é profeta de Deus. E ele pegou e falou, já que ele é profeta de Deus, Samaria tinha o templo deles. O judeu adorava em Jerusalém. Lembra dessa história? Os samaritanos adoravam o templo deles em Samaria. O judeu adorava no templo de Jerusalém, aonde, irmãos, há 50 metros, não é isso? Só que Jesus estava lá no tanque de Jacó, falando com aquela mulher. E aquela mulher fala, eu vi que o Senhor é profeta de Deus, porque as coisas que o Senhor tem revelado, somente um homem que tem o Deus dentro da vida dele. E aí ela pegou e falou assim, onde nós devemos adorar? Nós devemos adorar aqui lá em Samaria, onde os meus pais me ensinaram a adorar, ou eu tenho que adorar lá em Jerusalém?
que Jesus respondeu para ela? Jesus respondeu para ela assim: nem lá, nem cá. Onde está a adoração? Em espírito e em verdade. Naquele momento, a 50 metros do templo, Jesus apareceu como Ele está aparecendo agora na tua vida, como Ele está aparecendo agora na tua família, como Ele está aparecendo agora na tua história. E Ele diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, seja na fila, seja no templo em Jerusalém a 50 metros, seja no teu coração. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. É adorando ao Senhor que vai fazer com que a gente conquiste aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. No momento de adversidade, adore. No momento de tristeza, adore. No momento de perda, adore. No momento de angústia, adore. No momento que você puder, adore, 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 adore. Eu posso ouvir adoradores nessa noite? Glorifica o nome do Senhor. Abraão foi fortificado quando ele deu glória a Deus. Dê glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Não existe guerra. A gente fala muito de guerra espiritual. Não fala muito disso? Não existe guerra, literalmente falando, entre Deus e o diabo, irmãos. Se Deus quiser aniquilar o diabo, Ele aniquila. Então não tem briga. Entre o diabo e Deus não existe briga, irmãos, porque Deus é muito maior. Sabia disso? O seu Deus é muito maior do que essa sua dificuldade. Escuta isso. Eu vou repetir de novo que Deus fala ao meu coração, que você, mulher, olha, levanta a tua mão, você está aqui hoje porque Deus queria te falar isso. O seu problema não é maior do que Deus tem para a tua vida para fazer. Você veio aqui para Deus falar isso para você. As tuas dificuldades não são maiores do que Deus quer fazer na tua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Não existe briga entre Deus e o diabo, irmãos. Existe briga entre você e o inimigo. Porque é você que na rua se afasta da aparência do mal. É você que tem que adorar a Deus. Quem dá um glória a Deus bem alto? Isso é vencer a guerra. É em meio às dificuldades, Leandro, mas você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Porque você está adorando ao Senhor. E cada vez mais você vai levantar louvores ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele é maior do que qualquer coisa. A briga entre Deus e o diabo não existe. A briga existe entre Deus, entre nós e o inimigo. Todos os dias o diabo vai querer impedir você de abrir a tua boca e glorificar a Deus. Todos os dias ele vai colocar assim: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Que as duas reclamações que esse paralítico fez foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E depois ele diz: quando eu tento entrar, entra outro no meu lugar. Irmão, a gente está falando aqui lá naquela época, não é assim nos dias de hoje? A pessoa, o Deus ele quer direto, quer que você seja direto. O que você quer que Ele te faça? Ele não está perguntando se o teu pastor está te empurriando. Ele não está perguntando se o seu marido está fazendo isso. Ele não está perguntando se não tem faculdade, não tem vaga para você, que o Enem ficou mais difícil, ou que o vestibular, não importa. Deus não está perguntando isso para você. Ele está falando: você quer o teu milagre ou não? Então seja direto. Porque, irmãos, aqui a gente vê que o ser humano coloca a culpa no outro. É mais fácil colocar a culpa no outro, né? Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não é? É fácil colocar a culpa no outro. Não fiz faculdade porque eu não tinha dinheiro. Eu não estudei porque eu não tive tempo. Eu não fiz porque o meu chefe fez aquilo. Eu não avancei, eu saí daquela igreja porque a pessoa fez aquilo. O que mais o ser humano faz, e Deus, terminando as minhas palavras, Ele trouxe pessoas aqui para dizer isso. Para de colocar defeito nas pessoas.
Para de ficar colocando defeito nas situações. Para de ficar colocando defeito na crise. E aqui ele reclama de alguém e ele reclama também da situação. Primeiro ele fala assim: eu não tenho ninguém que me joga no tanque. Está colocando a culpa em alguém que não joga ele no tanque. E em segundo ele fala: quando tento entrar, entra outro no meu lugar. Provavelmente na hora que agitava as águas, vinha alguém e se jogava na frente. E isso, irmãos, eu quero terminar as minhas palavras falando. Você que ainda não terminou a sua faculdade, em nome de Jesus. Você que ainda não estuda, em nome de Jesus. Para de reclamar do seu trabalho, porque você ganha mais do que você merece. E escuta isso. Irmãos, Deus falou comigo uma vez aqui, eu falei e ficou todo mundo com a cara amarela. Mas é verdade, você reclama do seu salário, mas é porque você gasta muito. Você reclama, mas você ganha mais, irmão. Escuta o que eu estou falando aqui, irmãos. Você ganha mais do que você merece. Porque você não estudou para tal, você não se esforçou para tal, mas se você quer ser abençoado, esforce-te, se esforce. Lembra que Deus falou para Josué? Esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo, porque se você se esforçar, você vai conquistar o que você precisa. Amém? Quem quer faz, quem não quer, arruma uma desculpa. Amém? Que o Senhor abençoe você em nome de Jesus.